Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje eu vou apresentar aqui o primeiro resumo da audiência que aconteceu no dia 7 de junho de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tratando sobre os efeitos da DPF 915, essa que suspendeu as convocações no Estado de Minas Gerais. Olha, a Beatriz Cerqueira, que presidiu essa audiência, que contou com a presença da Advocacia Geral do Estado, representante da CEPLAG, representante também da Secretaria de Estado de Educação e também, pessoal, nós tivemos lá a participação da coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, e do deputado federal Rogério Correia. Olha, muita gente preocupada com essas convocações, né, com essas suspensões, tendo em vista o caos que poderá promover nas escolas se a Secretaria de Estado de Educação ou a Advocacia Geral do Estado não tomar imediata providências no sentido de reverter essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos lá ao início uma fala importante da deputada Beatriz Cerqueira, onde ela veio apresentar dados, como por exemplo de que 53% dos servidores que atuam como professores na educação, eles possuem vínculo precário. O que isso quer dizer? Que nós temos aí mais de 82 mil servidores hoje atuando com vínculo precário na rede estadual de ensino. São servidores convocados para o ano de 2022, distribuídos nas mais de 3.600 escolas, nos 853 municípios, 82 mil, pessoal, servidores. É muita gente aí realmente trabalhando com vínculo precário, o que traz, segundo a deputada, economia para os cofres públicos, até porque o servidor efetivo ele goza aí de uma carreira onde ele vai ter ali um benefício por tempo, férias prêmio, benefícios, vantagens. E aí o servidor, quando trabalha, ainda mais nós estamos falando de 82 mil servidores que não recebem esses benefícios em função de estar num cargo precário, vão estar com o salário ali no início de carreira, e isso de certa forma causa uma economia muito grande para o estado de Minas Gerais e em detrimento aos trabalhadores em educação que estão sendo prejudicados. Por outro lado, ela fala também que 48% desses servidores, esse número aí chega a mais de 5 mil, são especialistas da educação. Números que, na verdade, me surpreenderam. Não estava esperando que fossem tantas pessoas trabalhando com vínculo precário na rede estadual de ensino. E aí também ela vai começar fazendo um balanço histórico dessa situação no Estado. Ela vai falar aqui também sobre a questão desse edital vigente, que é o 07/2017, que aparece até dia 2024, esse edital ele está vigente e que existe aí por parte do governo a iniciativa de fazer uma nomeação de cerca de 2.030 servidores nos próximos dias. A contar agora no dia 9, vai ser uma publicação com 1.030 servidores e depois 1.000 ao longo do mês de julho. É importante deixar isso claro para vocês, porque nós estamos falando em cerca de 82 mil professores em cargo precário, e de acordo com o edital 07/2017, nós temos lá de pessoas excedentes, aquelas pessoas que passaram no concurso público e que estão aguardando serem chamadas fora das vagas, são chamadas excedentes, 21.448 pessoas. Então, a chance de você ser chamado aí no estado, gente, é muito grande, e você passou como excedente aí. 21.448 pessoas. E desse edital, as que estão dentro da vaga, o número representativo aqui é de 5.637 pessoas. Vou repetir, 5.637 candidatos que aguardam serem chamados aí dentro das vagas. Fora essa questão dos cargos vagos, nós também ainda estamos lidando com a questão das substituições, porque o sistema é muito dinâmico. Vocês sabem que tem pessoas aí que já estão se afastando aí por causa de licença maternidade. Nós temos situações aí de servidores gestantes, né? Ou mesmo adoentados em função dessa situação que nós estamos vivendo aí da Covid-19, essa questão também da síndrome respiratória aguda,
muitas pessoas adoecendo, e também temos servidores aí, que tem a questão do servidor que falece, que aposenta, preliminar, férias prêmio, e aí a melhor forma de resolver essa questão é, sem dúvida nenhuma, uma exceção à regra, que é através da convocação. O que acontece é que Minas Gerais transformou realmente a exceção numa regra, e esses dois mecanismos foram questionados pelo Supremo Tribunal Federal, que decretou inconstitucionais duas leis importantes aqui em Minas, que tratavam sobre esse instrumento de contratação, de convocação de servidores de educação. Falando em contratação, é preciso deixar claro aqui que os servidores ASBs, atenção você que é ASB, trabalha como auxiliar de serviço da educação básica, você também que é ATB, atendente, assistente de secretaria, você está fora dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque a decisão da DPF 915, ela é exclusiva para convocação, ela não é para contratação. Então o pessoal do quadro administrativo, analistas, ATBs e ASBs, eles estão fora dessa decisão, tanto é que continuam os processos de contratação de servidores na rede. O sistema ainda está aberto para essas contratações, mas bloqueado para as convocações de servidores. Eu vou apresentar também a fala da Kênia Duarte. Kênia Duarte, ela é subsecretária de Gestão de Pessoas e ela vai garantir que a Secretaria de Educação fará, a Secretaria da CEPLAG, em breve, no dia 9, 1.030 nomeações saíram publicadas no jornal Minas Gerais, e ao longo do mês de julho nós teremos mais 1.000. Portanto, nós temos a garantia, através da Kênia Duarte, que é subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, de que nós teremos 2.030 nomeações. Não resolve imediatamente o problema, mas aí começa esse processo de nomeações no estado de Minas Gerais. Então fique atento você aí. O primeiro lote é de 1.030 vagas em aberto, e o segundo lote em julho aí para mais 1.000 vagas. Aproveitamento dos excedentes, tá, pessoal? Nós sabemos também aí de situações como embargos de declaração, que está sendo juizado aí pelo advogado-geral do Estado, pela Advocacia Geral do Estado. E para a Secretaria de Educação, encerra-se esse vídeo falando da preocupação desse cenário, criado aí com essa proibição das convocações no estado de Minas Gerais. A gente sabe que o sistema é muito dinâmico, entra muita gente, sai muita gente, e nesse momento certamente a sua escola está precisando de servidores. Eu gostaria de encerrar o vídeo aqui, porque é um resumo, é a primeira parte desse resumo da plenária, perguntando para você aí se na sua escola já está faltando professor. Queria que você colocasse aí nos comentários, nós vamos ler todos eles, se está faltando professor na sua escola nesse momento. Então coloca aí, pode colocar o nome da escola, se não quiser colocar não tem problema nenhum. A gente vai comentando esse vídeo e eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque é um resumo importante. Então vou colocar aqui duas falas, uma primeiro da deputada Beatriz Cerqueira e depois da subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação. Acompanhe o vídeo comigo, mas antes, é óbvio, vou pedir para que você faça sua inscrição no canal da Educação, deixe um gostei e compartilha esse vídeo com todo mundo. Na tela para você. Bom vídeo a todos. Nós temos hoje, de acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado, 53% dos professores de educação básica com vínculo precário, com vínculo de trabalho, de contrato temporário ou o nome atual pela convocação. Isso quer dizer que nós temos mais de 82.000 professores da educação básica nessa situação de vínculo precário. Os especialistas da educação, que também estão atingidos por essa decisão do STF, nós temos 48% dos especialistas com vínculo precário. Nós estamos falando, então, de mais de 5.000 profissionais, especialistas da educação básica, com vínculo precário. Se nós buscarmos o portal da transparência, são dados agora de junho de 2022, nós temos do edital número 7 de 2017, aguardando nomeação dentro das vagas divulgadas no edital, 5.637 pessoas. Nós temos aguardando nomeações fora
das vagas divulgadas no edital, 21.448 pessoas. Então, nós temos aí um número significativo de profissionais que aguardam a nomeação, muitos dos quais devem estar convocados e devem ocupar, inclusive, um cargo vago que poderia estar sendo ocupado se efetivo fosse. Um levantamento, quando nós comparamos a média de remuneração entre quem hoje é convocado e quem é contratado, nós vamos ver uma diferença grande de remuneração entre quem é convocado e quem é efetivo. Porque quem é efetivo vai tendo, mesmo que com muita dificuldade, porque o governo trava muito, uma política de carreira. O designado, ou convocado, né, que é o nome atual, ele trabalha sempre recebendo salário inicial. Então, a quantidade de cargos, a excessiva quantidade de cargos vagos, não ocupados por efetivos, mas sempre por contratos temporários, é um mecanismo de economia para o Estado. Porque os colegas que estão convocados em cargos vagos, que poderiam estar sendo nomeados e sendo efetivos nesse momento, eles não têm acesso à carreira e vão passar toda a sua vida, 20, 30 anos, contratados ou um termo atual, convocados, recebendo salário inicial de carreira. Então, o Estado ele faz uma economia nas costas desses profissionais, porque ele sempre lhe será negada a política de carreira, porque a política de carreira ela é exclusiva para o servidor de efetivo. Então, esse é um elemento importante, porque nós termos hoje mais de 80 mil professores convocados, boa parte em cargos vagos, evidencia também uma política de precarização das condições de trabalho. Sempre salários iniciais que são praticados aos servidores convocados. Ainda sobre como chegamos até aqui, nós estamos, primeiro, com um concurso em vigor, né? Está válido, então, em plenas condições de realizar nomeações, não há impedimento da legislação eleitoral nem para a realização de um novo concurso, não é? No momento que nós nos encontramos. Mas eu quero fazer um rápido histórico, porque esse debate nós fizemos quando da votação de um projeto de lei que o governo do Estado encaminhou aqui à Assembleia Legislativa. Em 2020, nós debatemos um projeto de lei e aprovamos uma nova legislação após 2 declarações de inconstitucionalidade. E lá naquela oportunidade, em 2020, nós alertávamos que o Estado precisaria fazer uma política permanente de concursos e nomeações em cargos vagos. Sempre existirão contratações no Estado, na educação. Nós temos situações de licenças, férias-prêmio, férias regulamentares, licenças à maternidade, adoecimentos, né? A categoria nossa é uma categoria que está muito adoecida em função das condições de trabalho a que são submetidas. Então, sempre teremos contratações temporárias nessas situações que a legislação estabelece como excepcionais. Nosso problema em Minas Gerais é que o Estado tem feito da excepcionalidade a regra, mantendo uma política de contratação permanente em cargos vagos, o que leva sempre o Poder Judiciário a julgar novamente, né, e é o que nós estamos enfrentando agora, essa prática do Estado de fazer aquilo que é excepcional a regra. Esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje e continuaremos a enfrentá-lo se o Estado não alterar a sua dinâmica administrativa. Eu começo lembrando da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República e que declarou inconstitucional o artigo 10 da Lei 10.254 de 1990 e o artigo 7, parágrafo 1º da Lei 9.726 de 88. Essa ação ela foi julgada no STF, que foi a ADI 5.267. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o que o STF, à época,
disse, né, definiu na sua votação. O artigo 10, o inciso 2 da Lei 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização das relações trabalhistas no âmbito da administração pública. Eu estou lendo parte aqui da decisão da ADI 5.267, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República e que já teve a sua decisão declarando inconstitucional o artigo 10, inciso 2º, da Lei Estadual 10.254. Bom, nessa decisão, o governo do Estado chegou a apresentar recurso com pedido de modulação dos efeitos da decisão. O Estado pediu que fosse concedido a ele 5 anos para que pudesse ter aí a adequação em relação a essa declaração. No entanto, à época da discussão aqui na Assembleia, nós levantamos essa questão. O recurso do Estado, quando foi apresentado ao STF, não foi assinado pelo governador, apenas pelos procuradores, o que levou o ministro relator do STF a decidir pelo não recebimento do recurso. Essa decisão foi publicada em 10 de outubro de 2021 e houve o trânsito em julgado em 28 de 10 de 2021. Quando transitou em julgado, eu encaminhei ao governador a solicitação de um planejamento de organização no Estado, de nomeações de concurso, de realização de novos concursos, porque o que nós precisaríamos é ter um processo planejado do Estado em relação a esse grande número de cargos vagos na rede estadual. Bem, depois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público do Estado, ajuizou uma ação em 5/10, essa ação foi juizada em 2016, em face da legislação estadual, que é a Lei 18.185, de 2009. O Estado interpôs, também teve declaração de inconstitucionalidade da lei, de toda a lei, o Estado interpôs recurso no qual o Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para estabelecer o prazo de 3 anos para que o Estado se adaptasse à nova realidade, ou seja, tomasse todas as medidas para a realização de concurso público e regulamentasse de maneira correta os contratos temporários, a partir de 1º de fevereiro de 2018, data em que a decisão foi publicada, e o prazo final se encerrou em 1º de fevereiro de 2021. Exatamente em função desta também declaração de inconstitucionalidade pelo STF, é que aqui na Assembleia, o Governo do Estado enviou um novo projeto de lei e que foi votado aqui pela Assembleia Legislativa, a Lei 23.750, e ela foi votada no final de 2020, se tornou lei em 23 de dezembro de 2020. O artigo 1º da lei, no seu parágrafo 2º, está determinando que o Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal. Já na lei aprovada em 2020, a Assembleia Legislativa, porque esse foi um dispositivo que foi acrescentado por nós aqui na Assembleia durante a tramitação do projeto, já apontávamos a necessidade do Estado ter, como eixo, realização permanente de concursos públicos para a ocupação dos cargos vagos existentes no Estado. Essa legislação, inclusive, é uma legislação geral, ela não era específica para a educação. Bem, depois que nós aprovamos essa legislação, na ausência de um planejamento do Estado em relação a nomeações e concursos, o Estado continuou operando da mesma forma, fazendo contratações em cargos vagos, sem uma previsão de realização de concursos públicos, Haja vista que os números do Estado, 2019, o Estado nomeou 2.913 pessoas, 2020, 1.000 pessoas, em 2021, 4.000 pessoas na educação.
na educação. E eu disse a vocês que nós temos atualmente mais de 82 mil cargos vagos de professores, estou falando só de professores, são mais de 5 mil de especialistas em educação, e eu estou focando o debate em professores, em especialistas, e daqui a pouco vou ver os números também dos inspetores, porque a decisão última do STF atinge os convocados, e os convocados são esses 3 cargos. A decisão não atinge nenhum cargo da área administrativa, esta decisão. Então, a Procuradoria-Geral da República, em 30 de novembro de 2021, ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 915. Por quê? Após as leis 10.254 e 18.185 serem declaradas inconstitucionais, foi o histórico que eu acabei de fazer, o Estado passou a efetivar as contratações temporárias dos profissionais de magistério, o professor, o especialista e o inspetor, com base na Lei 7.109, de 77, e a Lei 9.381, de 86, por meio da convocação. Por isso, agora, o nome da designação, no caso de professor, especialista e inspetor, é convocação. E a contratação temporária, com base na Lei 23.710, que eu acabei de... 750, que eu acabei de dizer aqui. O que aconteceu? Essa ADPF ela foi proposta depois, foi no final de 2021. O STF, por unanimidade, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a não recepção pela Constituição dos artigos 116, 117, 125 a 128 da Lei 7.199 e do artigo 38 da Lei 9.381, de 86, ambas de Minas, exatamente no que se refere a forma atual de contratação por convocação. Declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto 48.109, de 2020, e da Resolução 4.475, de 2021. Modulou os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados, após a conclusão do julgamento do mérito, possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 meses, contados a partir do termo a partir da publicação do acordo. Ou seja, prazo máximo até o momento é de 31/5/2023. Eu fiz esse histórico para verificar que nós estamos lidando com a terceira decisão de inconstitucionalidade de contratação no Estado. Nós tivemos uma do STF, outra do Tribunal de Justiça e agora, novamente, outra do STF. O que é um dos objetivos dessa audiência, nós precisamos que o Estado nos apresente qual é o seu planejamento. O Judiciário, por 3 vezes recentemente, disse que a forma que o Estado está fazendo está inconstitucional. Está inconstitucional. Ele não pode fazer da exceção a regra. E ele faz da contratação, que deveria ser para todas as situações excepcionais na educação e nas outras áreas da administração pública, ele faz a regra, provendo cargos vagos permanentemente com contratos temporários. É por isso que nós chegamos até aqui. É por isso que, mesmo depois de ter uma nova legislação, de novo, o Estado de Minas Gerais foi questionado exatamente por fazer da exceção a regra. E aí a situação, quando do julgamento dessa ADPF, gerou um caos na escola, porque já foram encaminhados à escola 2 memorandos. Um primeiro memorando, vou localizar o primeiro memorando aqui, mas o segundo memorando, determinando que, em função desse julgamento, estariam suspensas, a partir de 1º de junho, todas as convocações para os cargos de professor, especialista e analista educacional. É o memorando 25022, assinado
pela Gláucia, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, pelo Igor, subsecretário de Articulação Educacional. Teve um memorando anterior que estipulava, se eu não me engano, uma outra data, aqui achei, o memorando 23 de 2022, que suspendia novas convocações a partir da presente data. E teve esse 25022, que eu estou entendendo que é esse que está valendo, né? Que é o último memorando. Então, nós queremos, por parte do Estado, os seguintes esclarecimentos. Das nomeações do edital número 7 de 2017, nós temos aí mais de 26 mil pessoas aguardando nomeação. Qual será o cronograma de nomeações deste edital? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual é o planejamento de organização de novos concursos públicos na educação? Terceiro ponto, qual é o planejamento do Estado em relação à atual situação dos convocados na rede estadual, que, de acordo com a orientação do governo, a partir de 1º de junho, é isso mesmo, 1º de junho, estão suspensas as convocações. Assim como eu, os outros colegas da comissão, receberam muitos relatos de que no dia 31, no dia 30, havia demanda de profissionais que precisavam ser contratados. E, portanto, a escola hoje não tem esse profissional e proibida está de fazer a contratação via convocação. Então, qual é o planejamento do governo do Estado em relação a essa situação? Você tem situações em que contratos são feitos por prazos menores, você tem situações de contratações que não são até o final do ano, que podem vencer aí nos próximos dias, nos próximos meses. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas que estão contratadas, né, convocadas pelo Estado nessas circunstâncias? O Estado planeja ir ao STF ainda pedindo uma nova modulação dos efeitos, ou seja, do prazo final em relação ao que foi determinado, que é no meio depois do início do ano letivo do ano que vem. Nós precisamos, então, de ver com o Estado qual é o seu planejamento, qual é o plano, porque essa ausência de publicidade ela é desgastante, gera mais caos na escola, gera informações falsas, cada um, o telefone sem fio, para aqueles que já fizeram essa dinâmica, né? O telefone sem fio, ele termina completamente diferente da informação que começou, mas como impedir isso se você vai com cada dia um memorando diferente, né? Na mesma semana foram 2 memorandos com comandos, modificando o comando anterior. Então, hoje, a situação é de extrema apreensão na rede estadual, de angústia. Como é que os diretores vão fazer? Com quadros incompletos, com quadros que já estavam, de alguma forma, incompletos, quando veio a proibição de novas convocações. Então, nós vamos, nessa audiência, inverter. Nós vamos primeiro ouvir o governo, para que o governo possa nos dizer, desses 3 pontos, nomeação dos que aguardam nomeação, qual é o planejamento para isso, depois a questão de organização de novos concursos e a questão da situação dos atuais convocados. Nós estamos falando só de professores e de especialistas, 90 mil pessoas. Então, esse debate nosso aqui envolve diretamente mais de 90 mil famílias e toda a organização da escola que está comprometida, não é? Nós estamos voltando a ter mais casos de Covid, o que gera afastamentos dos colegas das escolas, o que vai gerar não substituição dos colegas, não é? Você tem um planejamento de férias-prêmio também, que as pessoas estavam organizadas em relação a isso. Enfim, esse é o objetivo da nossa audiência, que nós tenhamos todos esses esclarecimentos e, à luz dos esclarecimentos, de forma pública, coletiva, para todo mundo acompanhar, a categoria pode pensar os próximos passos de luta, a Assembleia Legislativa pode pensar seus próximos passos de luta, não é?
né? E que nós possamos aí ver os encaminhamentos. O governo pretende enviar alguma proposição de lei à Assembleia? Porque as pessoas estão nos perguntando, mas os deputados farão alguma coisa? Nós podemos propor muitas coisas, mas que todas elas serão argumentadas pelo próprio governo do Estado, que terão vício de origem. E aí nós vamos entrar noutra disputa, porque já existe uma disputa no STF, que é exatamente isso. Quando o governo discorda do que a Assembleia propõe, ele judicializa, ele não negocia na casa, mas ele judicializa. Então, não nos interessa fazer cabo de força numa situação que é a vida das pessoas. Nos interessa que a vida das pessoas seja respeitada e que a situação funcional seja resolvida. Então, por isso a nossa decisão é de fazer esse debate, de eventualmente fazer novas audiências com o mesmo assunto, até que de forma pública nós tenhamos todos os encaminhamentos necessários. Mas fazer essa disputa, né, que depois o Estado, que tem sido a prática, judicializa porque discorda de ter sido proposto pela Assembleia, nós já estamos numa disputa no STF. Então, não acho que é o momento de levar nova disputa ao Judiciário em relação a isso, né? Eu estou esperançosa que lá, em relação ao piso, nós sejamos, inclusive, vitoriosos. Inicialmente, né, assim como foi trazido também um histórico aqui, e já observando também as falas, né, trazidas, importante ressaltar que a gente tem hoje um edital vigente, que é o edital 07 de 2017, o qual, né, as nomeações foram retomadas lá em 2019. Então, a gente teve o ano de 2019, de fato, com várias análises em curso, tendo em vista a situação fiscal e financeira do Estado, a lei de responsabilidade fiscal, e a gente teve a retomada das nomeações, foi feito um comprometimento de nomeações, no total aí de 8.000, então nessas reuniões que foram já citadas aqui, houve um compromisso de Estado de nomeação de 8.000 candidatos aprovados no concurso de 2017. A gente iniciou essas nomeações já no final de 19, início de 20. Infelizmente, em decorrência da pandemia, a gente teve um atraso do cronograma, que foi retomado, e a gente finalizou, no início desse ano, final do ano passado, as 8.000 nomeações que tinham sido pactuadas. Para além disso, a gente tem nesse edital um total de 2.030 vagas ainda em aberto para o cumprimento desse edital. É importante ressaltar que esse edital de 2017, a gente teve várias vagas para as quais a gente não teve candidato aprovado. Então, embora a gente tenha a vaga no edital, a gente não teve candidato aprovado. Então, isso pode justificar essa diferença de número de candidatos faltantes para nomeação e cumprimento. A deputada Beatriz trouxe um número, né, de 5.000 candidatos ainda a serem nomeados. Então, é importante estar ressaltando que várias das vagas ofertadas a gente não teve candidato aprovado. Do total dos candidatos aprovados, no total de vagas ofertadas, a gente cumpre, né, vai começar a cumprir esta semana a finalização dessas nomeações. Então, o ano passado, quando a gente estava finalizando as nomeações das 8.000, então a gente já estava fazendo um planejamento interno, juntamente com a Secretaria de Educação, para que pudesse finalizar esse edital de 2017 e também iniciar o aproveitamento das vagas excedentes. Então, lá no segundo semestre de 2021, quando a gente já estava próximo de finalizar as 8.000 vagas, a gente já começou, né, a Secretaria de Educação principalmente, um estudo das demandas para que isso pudesse acontecer. No início deste ano, a gente teve, então, né, essa finalização com relação às 2.030 vagas e foi encaminhado para solicitação. A gente teve esse pedido já aprovado e a gente vai ter no dia 9 de junho a nomeação de 1.030 candidatos. Esses candidatos já têm a nomeação prevista essa semana e o segundo lote de 1.000 candidatos para cumprir, então, o edital será feito ainda no mês de julho. Esse prazo, né, a gente já tinha discutido amplamente em outros momentos, que é um prazo necessário para a operacionalização de todos os trâmites necessários para a posse e exercício desses candidatos. Então, a gente tem hoje, né, essas datas definidas com relação ao cumprimento do edital de 2017, assim como a educação também já vem realizando estudos para o aproveitamento dos candidatos excedentes. A gente, né, como já foi colocado aqui, a gente tem um total aí de mais 20.000 candidatos excedentes no concurso, onde precisa de um estudo detido
quais as vagas que esses candidatos foram aprovados, quais as vagas existentes em cada uma das localidades e a compatibilidade desses horários. Você, então, está nos informando que no dia 9 de junho nós vamos ter a nomeação de 1.030 pessoas do concurso. Em julho, mais 1.000 pessoas. E o restante? Qual é a previsão? O restante, deputada Beatriz, o restante são os excedentes. Desculpa, o restante que são mais de 20.000, né? Os restantes são excedentes e que, para que a gente possa definir um cronograma de nomeação, precisa de um estudo mais detido da Secretaria, onde a gente está fazendo aqui um aproveitamento dos classificados do concurso em cada uma daquelas vagas. Então, também, para você e para todos que estão presentes aqui, conhecem bem, né, como são distribuídas essas cargas horárias. Então, a gente tem que definir claramente onde eu tenho candidato classificado e onde eu tenho disponibilidade de vaga para nomeação daquele candidato e, para além disso, obedecer à ordem de classificação no edital. Então, é esse estudo que está sendo finalizado para que a gente possa apresentar um cronograma de aproveitamento que, de fato, seja factível de implementação, porque a gente precisa, né, como eu coloquei, essa informação de nomeação de excedente, ela já vinha sendo trabalhada, então é algo que a gente acredita que em breve a gente já vai ter um panorama bem objetivo, porque desde o segundo semestre do ano passado, a Secretaria de Educação já estava vindo fazendo essa análise. E aí ela paralisou para que toda, né, a retomada aí do ano letivo de 2022 pudesse acontecer, principalmente num cenário onde a gente tem retomada de aula presencial, a gente tem um início de ano tumultuado por causa ainda de casos de Covid, então a gente está aí, a Secretaria de Educação está enfrentando também outras externalidades que vocês bem acompanham, né? E por causa disso a gente não tem esse quadro parametrizado onde eu tenho vagas da educação definidas e os candidatos aprovados para essa vaga, para que seja feito pleno aproveitamento dos candidatos classificados no edital. Nos últimos 10 anos, a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Planejamento, vem realizando vários concursos na área de educação. Então, a gente teve, né, desde aí de 2010, a gente sempre tem um concurso vigente. O atual concurso, ele tem prazo de validade até 2024. Então, a gente tem aí esse concurso vigente e havia já também estabelecido lá no segundo semestre de 2021 um planejamento para próximos concursos dentro da realidade existente hoje, que é o quantitativo de servidores efetivos e designados, né, antigamente designados, a partir de 2020, convocados no âmbito da Secretaria de Educação. Esse planejamento ele está em curso, a gente já havia a intenção, né, de ter um edital publicado antes da finalização do atual edital, então isso vem ocorrendo, a Secretaria de Educação tem tido, né, concursos publicados, editais publicados antes da finalização do prazo do concurso anterior, então esse era o procedimento que vinha sendo adotado e é o procedimento que deve ser adotado, que deve continuar sendo adotado. Então, com relação, né, ao que foi postulado, deputada Beatriz, com relação às nomeações de excedentes e com relação à programação de concurso, essas ações estão em curso no âmbito da administração e a gente deve ter em breve aí, né, algumas propostas mais concretas sobre cronograma. Com relação aos convocados, né, a gente teve aí a decisão, no último dia 31, a publicação da decisão com relação à inconstitucionalidade da legislação anterior, e aí, por arrastamento, o decreto que rege hoje as convocações do Estado de Minas Gerais. E aí, a Advocacia Geral do Estado vem adotando as medidas necessárias no âmbito da ação, de forma geral, né? Então, ela já apresentou os embargos de declaração na segunda-feira, na data de ontem. Eu vou deixar para o doutor Valmir entrar no detalhe com relação à ação, mas é importante, né, deixar claro aqui a preocupação do Estado com a situação posta com essa declaração. Então, assim, para o Estado de Minas Gerais, para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria de Educação, essa decisão traz para a gente um cenário que, de fato, é muito preocupante. E essa preocupação, eu tenho certeza, compartilhamos com a deputada, com essa casa e com todos os servidores da educação. Por quê, né? A partir do momento que esse ato, a gente vem no movimento, e é importante ressaltar que há 15 anos, né, há 12 anos atrás, a gente tinha um cenário de educação
onde a maior parte dos seus servidores eram designados. Então, a gente tinha um cenário que a gente tinha quase a totalidade de um quadro da educação que não era de servidores efetivos. Ao longo desses anos, embora, né, a gente saiba que ainda há necessidade de concurso, a gente teve sim realização e hoje a gente tem um cenário onde o percentual de efetivo supera em muito o que a gente tinha de alguns anos atrás. Então, a gente vem gradativamente fazendo a substituição. No entanto, foi colocado aqui, eu não preciso entrar nesse detalhe, porque não é a CEPLAG, mas é a Secretaria de Educação, é a classe, são os servidores, são os professores que conhecem muito melhor do que eu a situação nas escolas, a situação dos professores. Então, o instrumento de convocação, de designação, seja lá qual nome seja dado para a contratação temporária, ele é uma necessidade para o funcionamento do sistema. Então, a nossa preocupação nesse momento, né, a gente teve todo o processo de convocação no início do ano, que supre a demanda das escolas na carga horária definida para o ano letivo. Só que essas são garantidas no período de 12 meses. Então, a decisão ela garantiu a permanência de todos os convocados no período de 12 meses para cumprir o ano letivo de 2022. No entanto, a gente sabe que isso é insuficiente. Por quê? Porque a cada momento surge a necessidade de uma nova convocação, seja por uma substituição de licença médica, seja por uma substituição em afastamento de aposentadoria preliminar, seja num gozo de férias-prêmios, seja num gozo de um direito do servidor. Então, o fato hoje, né, que mais nos preocupa, e a Secretaria de Educação, a Glaucia, pode entrar, né, em maiores detalhes na sua fala, mas, neste momento, a gente tem uma preocupação que é a decisão e o cumprimento dessa decisão. Então, a gente recebeu orientação de que a gente não deveria, nesse momento, fazer novas convocações em detrimento da decisão que já estava publicada. Então, esse é o ponto, né, que mais nos preocupa no momento, e é com base nessa preocupação que a advocacia vem atuando para tentar reverter não só o prazo de modulação, mas também uma tentativa de manutenção das contratações, utilizando deste instrumento, até, né, que o Estado adote as providências cabíveis nessa seara.